Abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 14. Nove ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade que o Senhor concede ao teu povo de ouvir a tua voz no dia do Senhor. Apesar de mim mesmo, ó Deus, fala conosco nessa manhã. Fala com a tua igreja, revela a tua vontade, desperta-nos, consola-nos, ó Deus, salva-nos, Senhor. Pedimos isso porque sabemos que a tua palavra é poderosa para mudar a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente a essência da criação, não é? E é importante nós entendermos que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou adultos, obviamente, como a Bíblia nos ensina. Tanto é que eles já estavam prontos para poder gerar filhos e receberam a ordem: crescei e multiplicai. É óbvio que o modo como Deus cria o homem e a mulher, ele aponta para o princípio de que eles são criados para um determinado fim. E dentre esses aspectos está a procriação e o ensino passado de geração em geração. O modo como eles conhecem, tá certo? O modo como eles conhecem a Deus, como são criados por Deus, vai refletir também no modo como eles vão educar os seus filhos. Então, eles vão crescer e vão multiplicar, procriar, e essa verdade, então, será passada de geração a geração. Esse é um princípio fundamental. Isso aponta também para o cuidado que Deus tem com as gerações seguintes. Não são poucas as vezes que Deus vai dizer isso, né? Escreve essas verdades num livro para as futuras gerações. É o cuidado que Deus tem com as gerações seguintes, né? Não apenas Ele está pensando no nosso tempo, no nosso momento, no nosso bem-estar pessoal, mas também nas gerações seguintes. Tudo isso tem a ver com aquilo que nós podemos chamar de o cuidado de Deus em nutrir o seu povo. Ele deixa pai e mãe para que eles possam nutrir os seus filhos. E esses são aspectos interessantes. Veja, o pai e a mãe não apenas eles vão educar os seus filhos, ou melhor, não vão trabalhar apenas para poder dar comida, dar educação, mas eles vão nutri-los
espiritualmente. Eles vão ensinar as verdades do Senhor a eles. E esse é papel fundamental do chamado de Deus. Nós somos chamados para esse fim. Ora, o texto aqui, em Deuteronômio 4, por favor, se você voltar comigo para o verso 9, você vai encontrar a declaração já no fim do texto, do verso 9. Ele diz, não é? E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, não é? E as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Imediatamente isso. Veja ainda no verso 10, especificamente no final do verso 10, quando ele diz assim: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Perceba, você não apenas vai aprender, mas vai também ensinar aos seus filhos. Isso é parte da vocação divina, não é? Deus nos chama e dentro do nosso papel está levar o conhecimento da verdade aos nossos filhos. A preocupação do Senhor envolve esse princípio. Interessante porque o capítulo 4, verso 9, inicia o 9 dizendo, veja, tão somente guarda-te. E o verso 15, que vai começar outra sessão, que a gente vai começar a expor na outra oportunidade, se Deus quiser, diz assim, guardai, pois. Não é? Então, é uma sessão que tem dois momentos importantes. Veja o 23 ainda. Guardai-vos, não vos esqueçais. Entende? Então, há aqui uma ênfase muito grande. Guarda, tem cuidado, preste atenção. Por que isso, irmãos? Não é? Por que o primeiro chamado aqui é para lembrar? Né? Interessante que em hebraico você vai ter duas maneiras de fazer isso. Uma de maneira positiva e outra maneira negativa. A primeira é lembra, a segunda é não esqueça. Interessante, não te esqueça. O outro é lembra. Por exemplo no verso 23 ele vai dizer, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança. Não é? Isso é uma maneira de expressar o fato de que eles não devem esquecer da lei. Não é? E isso é ponto fundamental. Lembrar, trazer à memória aquilo que foi dito pelo Senhor. A primeira coisa que Israel deve fazer, antes de qualquer coisa, no texto sagrado é diligência. E é interessante como o texto é posto no verso 9, irmãos. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Por que uma ênfase dessa, né? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma. Por que essa preocupação? Qual é a principal coisa que Israel deve guardar? Né? O que ele deve guardar é para ensinar, está posto aqui. Mas o que é que ele tem que guardar? Que conteúdo ele tem de guardar? O conteúdo que Deus é Espírito. Que coisa interessante isso, né? Não te esquece disso. Deus é Espírito. Por que eu estou falando que esse é o tema do que se deve guardar? Por favor, na sequência do texto, no verso 10, por favor, diz assim, não te esqueças, de novo, do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos teus filhos. Aí o 11, então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio-dia, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Isso vocês viram. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. É interessante, o som das palavras ouvistes. Porém, além da voz, nada vistes. Não vistes aparência nenhuma. Vocês ouviram a voz, mas não viram nenhuma aparência. Nada que se pudesse dizer, aquilo ali é Deus. Interessante que ele se revela na sua palavra, veja, e o que é exatamente, o que é que ele revela, né? Qual é a sua vontade revelada. Se você voltar comigo para o texto ainda, veja que o que se ouve, a voz não é simplesmente um som, não é, perdido,
não é um som despercebido, ou melhor, sem percepção, e você apenas escuta alguma coisa, mas o que foi que ouviram? O que eles ouviram tem de ser ensinado. Então é algo que eles têm que compreender. Não é? E se é para ser ensinado, o fato dele se revelar apenas por voz e não por aparência, implica em alguma coisa. Veja o que é que eles ouviram no verso 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvis. Porém, além da voz, não vis aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. E aqui, o que vocês ouviram foi a sua lei. Ele se revela na sua palavra. E aqui está posto, ele não se revela na aparência, mas na sua palavra. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque isso é a vida da igreja. Se nós não guardarmos isso no coração, e não ensinarmos os nossos filhos isso, rapidamente a idolatria entra na igreja. Porque essa é a sequência, e aqui eu teria que, na lógica da narrativa, dar sequência a isso, mas veja, é do 15 em diante que ele vai combater a idolatria. E a base de combater a idolatria é essa verdade aqui. Porque vocês não viram aparência nenhuma, apenas ouviram a minha voz. O que vocês devem ensinar aos seus filhos? Deus exorta aos pais israelitas, de modo muito claro, a ensinar aos seus filhos acerca dos atributos dele, o que Deus é. O que Deus é. É interessante que alguém pergunta, por que isso é tão importante? Se você, no Catecismo Maior, especificamente, quando ele vai tratar das perguntas que vão falar acerca do que é Deus, não é? O Senhor vai expressar isso de maneira muito clara. E a maneira como o texto expressa o que é Deus, a pergunta do catecismo, o que é Deus? A resposta, ela é imediata. A resposta é: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Na pergunta 4 do breve catecismo, que na nossa língua tem quem é Deus, na realidade não é a melhor tradução, é o que é Deus. Literalmente a pergunta, o que é Deus? A resposta é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Mas o primeiro, não o principal, mas o primeiro é: Deus é Espírito. Por que os nossos pais tiveram essa preocupação ao conceituar o ser de Deus, de escrever Deus é Espírito? Porque quando você entende que Deus é Espírito, você foge da idolatria. Você aprende a cultuá-lo. Veja o que Cristo vai dizer lá em João, no capítulo 4, a mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Deus é Espírito. Então, seus adoradores, veja, o fato dele ser Espírito implica no modo de adorar. Os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque ele é Espírito. E aí, entende o que Jesus está dizendo? Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E a primeira coisa que se conhece, Deus é Espírito. De onde Cristo extrai isso? Dos ensinamentos dos seus pais. Esse é um padrão judaico, uma ótica bíblica, onde os filhos aprendem Deus é Espírito. Ele não pode ser representado por imagem humana. Nenhuma das 3 pessoas da Trindade pode ser representada, nem mesmo o Filho, que é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Porque quando você diz, mas eu estou apenas mostrando a imagem dele como homem, então você está praticando uma heresia, você está separando as naturezas da pessoa. Não se separa Jesus das naturezas. Ele é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Se você só está capturando a imagem dele como homem, você está dizendo que ele não é Deus? Como é isso? É porque Deus não se captura a imagem? Você não pode ter imagem dele em nenhuma circunstância. E a nosso catecismo ainda vai mais adiante e diz:
nem mesmo no pensamento. Daí você vai entender, guarda-te, guarda a tua alma, porque é assim que os povos ensinam, é assim que o mundo pratica. Eles adoram segundo imagens, e Deus é espírito e não pode ser adorado por imagem humana. Há um teólogo puritano, irmão, chamado Charnock. E Charnock, na sua obra chamada A Existência e Atributos de Deus, ele tem, que é um calhamaço, mais ou menos 800 páginas, essa obra dele, né? Mas ele tem um capítulo específico nessa obra em que ele trata sobre Deus é Espírito. Ele vai falar do ser de Deus e diz, Deus é Espírito. E ele diz, por que Deus é Espírito? Não é? Então, e ele diz, e se Deus não fosse Espírito, o que é que aconteceria? Veja o que ele diz. Ele diz, se Deus não for um Espírito, ele não pode ser um Criador. Que coisa interessante. Se ele não for Espírito puro, ele não pode ser Criador. Qual a lógica de Charnock? Porque toda a multidão das coisas começam e são reduzidas a uma unidade. E o Espírito é simples, é a simplicidade de Deus. Se Deus tivesse partes, entenda, se o ser dele fosse partes, as partes entrariam em conflito, mas a simplicidade, ele é Espírito. Você veja então se não é, nós somos alma e corpo. Não há um conflito na nossa luta, exatamente como a Bíblia descreve. Dentro de nós não há luta. Deus é simples. E por ele ser Espírito, diz ele, se ele não for Espírito, ele não poderia ser Criador. Preste atenção na lógica. Toda a multidão de coisas começa e é reduzida a uma unidade. Ele diz, acima de tudo que foi criado, existe uma unidade absoluta, porque tudo começa nele. Ele continua ainda no seu argumento, não apenas no aspecto da criação. Ele diz, se Deus não é um espírito puro, e agora entenda a pureza no sentido simples, e se ele não é espírito, ele não pode ser um. Que coisa interessante, ele não pode haver trindade. Se Deus não é espírito, não há trindade. Ele precisa ser espírito, e então ele é triuno. Se Deus tivesse um corpo, ele teria membros distintos, como os nossos. Isso seria estranho. Por exemplo, você fala água. A água é composta você tem 2 elementos químicos na água. Você fala água, mas ela se divide. Mas quando você fala Deus, você não divide Deus. Ele é simples, ele é puro, ele é espírito. Essa simplicidade do ser de Deus é que diz, ele precisa ser espírito para que ele possa ser triuno. Ele ainda continua. Se Deus tivesse um corpo como nós temos, né, ele não poderia ser invisível. Veja o que diz, ele é espírito infinito e eterno. Ele nem poderia também ser eterno, em hipótese alguma. Continua ele, se ele não for espírito, ele não poderia ser infinito. Porque todo corpo tem uma natureza finita. Todo corpo é material. E ele não pode ser infinito. Logo, ele é espírito. Se ele não for espírito, ele não é infinito. Ele ainda continua. Se Deus não for espírito, ele não pode ser um ser independente. Tudo que é composto de muitas partes depende essencialmente ou integralmente de outra parte. Deus não depende de nada a não ser de si mesmo. Ele é e precisa ser espírito. Veja, o que Deus está ensinando Israel ali é, vocês não viram nada, vocês ouviram. Ele está dizendo, Deus essencialmente é espírito. E é isso que você vai transmitir para os seus filhos. Porque senão, rapidamente, a idolatria vai se tornar uma realidade no vosso meio. Todos os outros atributos, como está posto no breve catecismo, ele é imutável. Se ele não for espírito, ele não pode ser imutável.
Veja como é interessante. Deus criou o homem perfeito, mas mutável. Deus fez o homem perfeito, mas mutável. Tanto é que ele caiu do estado que ele foi criado. Somente Deus é perfeito e imutável. Ninguém tem esse atributo. É por isso que a bondade, por exemplo, é atribuída a nós também. A nossa bondade ela é finita, ela é passageira e é mutável. A bondade de Deus ela é infinita, eterna e imutável. Porque tudo dele diz respeito ao ser, porque ele é espírito. Se ele não for espírito, nada disso pode ser. Então, essencialmente, o que nós estamos ouvindo é que essa imutabilidade de Deus depende categoricamente da sua espiritualidade. Ele é espírito. Se Deus não é espírito, diz ele não pode ser onipresente. Veja como é interessante o corpo. Veja que Marta e Maria disseram para Cristo, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Porque o corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E essa é a grande maravilha do ser de Cristo. Que no verso 10, que isso aconteceu no capítulo 11 de João, no 10 ele diz, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. No 8 ao 10 ele vai declarar que ele é Deus. E no 11 a limitação de ser homem. Dito por própria Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Como não está aqui? Porque o corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deus é espírito, por isso ele é onipresente. Se nós não cremos nessa verdade, não é? Nós não podemos, de fato, ensinar acerca das gloriosas verdades do Senhor. É interessante porque, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus é espírito, você não viu forma, mas ao mesmo tempo você se depara com uma realidade intrigante na narrativa bíblica. Você fala do braço de Deus, você fala das narinas de Deus, você fala do rosto de Deus. Por que isso? Não é? Muitas pessoas vão gostar dessa linguagem chamada antropopatia ou antropomorfismo. Antropomorfismo seria atribuir forma humana a Deus. Antropopatia seria atribuir sentimentos humanos a Deus. Então, Deus teve ciúmes, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu. E são sentimentos. Então, alguns vão dizer, esses sentimentos são atribuições humanas a Deus. Ou então, forma. Mas é verdade isso, mas também, mais do que isso, é a própria impossibilidade de comunicar ao homem sem que ele possa entender essas coisas. Então, o que Charnock vai dizer quando ele trata desse tópico? Ele diz, ora, o cuidado que nós temos de entender e pensar quando lermos esses textos é entender o significado, não a aparência de Deus. Então, por exemplo, o rosto de Deus fala do quê? Do favor dele. Vejam que a bênção araúnica, que o Senhor levante o rosto sobre vós. Então, se o rosto dele vira para você, é misericórdia. Se ele vira o rosto de você, é juízo. Quando fala das mãos dele, fala do poder dele. Quando fala das narinas dele, fala em aceitar o sacrifício, em receber aquilo que foi entregue. Então, ao invés de pensar na forma, quando se descreve essas ações divinas, eu devo pensar para onde isso aponta. Para a soberania, para a misericórdia, para o juízo dele. E pensar nos atributos dele, e não na forma. Para que eu não pense como ele sendo um homem. Para que eu não quebre a lei de Deus. Guarda a tua alma. Guarda a tua alma. Guarda-te. Vocês não viram a forma de Deus. Vocês ouviram a sua voz. O Senhor descreve, então, e é nesse particular, irmãos, que repousa toda a preocupação da narrativa. Deus é espírito. E é isso que eu preciso ensinar aos meus filhos. Eu preciso instruí-los quanto a isso, desde cedo. Porque esse é o grande pecado da nossa geração. E de todas as outras, tentar adorar a Deus segundo a sua própria imaginação. Tentar pensar nele na maneira como nós imaginamos. Então, você tem os livrinhos infantis que você compra para os seus filhos, e neles lá tem Deus como a figura de um homem idoso com a barba branca. Você deve rejeitar isso.
Você não deve permitir isso, porque isso é a quebra do mandamento do Senhor. Nem mesmo quando você vai ensinar os seus filhos e tem uma imagem de Cristo lá, você também deve evitar usar esse material para instruir seus filhos. Porque não é nessa forma que nós pensamos sobre ele, mas sobre ele glorificado. E veja que maravilha, como você pode ensinar seu filho através da história de Israel. Como você pode ensinar o seu filho? Lembre disso, irmãos. A conclusão virá no verso 15 em diante, quando trataremos isso em outra oportunidade. Mas apenas ele ventila, ele diz, não viram forma, vocês ouviram o som da sua voz. Isso não significa expressamente que ele está ensinando que você não deve fazer imagem, mas está posto no texto, na lógica bíblica, que é assim que você deve entender Deus. Lembre-se, a maneira como Deus faz é instrutiva também. Lembre-se disso, exemplos são muitos na Bíblia. Deus fez o homem primeiro e a mulher depois. Nenhum mandamento foi dado aqui. Paulo diz, eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você percebe, o fato dele ter criado um e depois o outro, tem doutrina envolvida nisso. Deus não faz as coisas simplesmente por fazer. Ele está instruindo os seus filhos. Porque esse é o princípio. Ele diz, vocês têm que instruir os seus filhos. Você entende? Quando ele então se revela, e ao se revelar, ele apenas, a aparência da glória dele não é vista, apenas o som se ouve. Por que faz isso? Para que se entenda que é assim que se deve adorá-lo, não pela aparência, mas porque ele é espírito, segundo a sua palavra, segundo a lei de Deus. Essa é a maneira de adorá-lo. Então ele revela que voz se ouve, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E é por essa lei que eu vou instruir os meus filhos, a minha casa. Se você tiver consciência da maneira como Deus se revela, né, e ao fazer isso ele está ensinando como se deve fazer, também você deve, em tudo que fazer, em tudo que você fizer, você deve usar o princípio que Deus usou. Por que você faz isso? Por que você age assim? Qual o intuito de você não fazer isso em determinado momento do dia? Por que você separa esse tempo para aquilo? Porque seus filhos precisam entender que as suas ações apontam para a glória de Deus. E imitando a Deus, você vai ensinar também os seus filhos. Deus não apenas ensinou seus filhos dizendo o que eles devem fazer. Deus ensinou seus filhos fazendo. Quando ele fez assim, ele diz, então sigam o meu exemplo. Vocês não viram nada, vocês ouviram. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ensinar o que ouviram e não buscar ver o que eu não quis mostrar a vocês. Porque eu sou Espírito. A instrução, então, é o que está em jogo aqui. O Senhor está ensinando os seus filhos tais coisas. Então Moisés, do verso 10 ao 14, por favor, acompanhe comigo, ele vai lembrar os israelitas acerca da revelação do Senhor, acerca da revelação que ele fez, né? E a sua lei a Israel. Porque eles estavam ali acampados no Monte Horebe, né? Que é o Monte Sinai. Então Deus deu a sua lei aos israelitas e como eles devem reverenciá-lo propriamente. Não é? Ele vai dizer isso, preste atenção, que é assim que vocês devem se comportar. Aí vem o texto, passe isso para as futuras gerações. Passe isso para as futuras gerações. Ensine o seu filho como adorar a Deus. Quando nós fazemos vem o batismo infantil, não é? E nós trazemos nossos filhos para serem batizados, uma das promessas que nós fazemos no batismo é que nós vamos cultuar em casa com os nossos filhos, não é? E vamos trazê-los para a igreja para adorar o Senhor. Ensinar o culto cristão a eles. É parte do nosso voto ao Senhor. Esse é o coração da lei mosaica. Os 10 mandamentos, especificamente
o modo como Deus deve ser adorado. Como é que ele se revela? O que é que eles veem? Eles veem nuvens escuras, eles veem relâmpagos, que isso revela o Deus que se auto-revela e o Deus também que é obscuro. Você conhece, mas não conhece. A imanência dele, isto é, o Deus presente, e a transcendência dele, o Deus que está distante de nós. Embora Deus tenha se revelado a Israel, como o texto diz, não é? No Sinai, de uma maneira que não tem paralelo, não é? Mas ele se revela dessa maneira. Vocês viram isso, mas vocês não viram a minha forma. Vocês não visualizaram a minha forma. Então agora ensina aos israelitas acerca dessas coisas. Ensina aos israelitas acerca dessas coisas. Ora, se essa minha preocupação deve ser o centro do texto, não é? Então o conceito de lembrar volta ao tema central. Lembra. Então, lembrar aqui, irmãos, implica em duas coisas importantes. Primeiro, eu preciso trazer a memória das coisas que eu li e aprendi e que vi, mas eu preciso também entender que aquilo que eu vi e aprendi, ela é autoridade para o que vem depois de mim. Então, se eu vou lembrar o que foi dito ali, é porque o que eu vou lembrar é autoridade para eles também. Então, a autoridade da palavra não é uma revelação para cada geração. O que Deus fez no Sinai é para todas as gerações. Eles vão sempre trazer à memória o que Deus fez no Sinai, para que as futuras gerações aprendam. E nós devemos usar o mesmo critério. Nós não devemos, então, ensinar os nossos filhos com base em revelação pessoal. Nós devemos ensinar os nossos filhos com base na revelação bíblica. Aquilo que Deus fez na história. O que ele fez no Monte Sinai, como ele tirou o povo do Egito, como eles atravessaram o Mar Vermelho. Tudo isso apontando para a obra do Evangelho, para a libertação, para o Deus que nos tirou da escravidão. Isso tudo serve de exemplo para nós. Lembra dessas coisas. Lembra dessas coisas. É interessante que no Salmo de número 78, por favor, o salmista descreve algo bem parecido com isso. O Salmo de número 78. O salmista diz assim: bem no início ele diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Veja que coisa interessante. Veja que o contexto é: escutai, povo meu, a minha lei. Ele está dizendo: escuta a minha lei, como posto lá no Sinai. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Veja, o que vocês estão ouvindo da minha boca. Abrirei os lábios. Ele diz como ele vai falar em parábolas, enigmas. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. O que eles ouviram e aprenderam dos seus pais. E eles não vão encobrir isso das futuras gerações. Eles vão ensinar isso aos seus filhos. Eles vão expor isso à sua casa. Eles vão fazer exatamente o que Deus ordenou. Ora, irmãos, nos parece claro que esse, na realidade, é o foco da narrativa. Primeiro, o que vocês ouviram. Segundo, como vocês ouviram. O que fazer com o que vocês ouviram para vocês e para as futuras gerações. O que nós vamos ensinar aos nossos filhos. O ponto central dessa primeira parte da narrativa é: Deus é Espírito. Vocês não viram sua forma, vocês ouviram a sua voz.
não façam imagem de escultura. Não projetem na mente de vocês a imagem de Deus. Pense nos seus atributos e na sua glória, mas não pense nele em forma humana. Interessante pensar nisso, porque é assim que a Escritura vai tratar toda a revelação acerca dessa verdade. Isto é, eu preciso trabalhar para que toda a revelação bíblica seja conhecida das minhas gerações, dos meus filhos. Mas ainda mais, nós não faríamos apenas isso aos nossos filhos, mas começa como princípio do pacto, da minha casa. Mas posteriormente, o princípio é, eu ensinarei isso às nações do mundo. Essa é a ordem bíblica que o Senhor vai dar. Interessante quando lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor, veja que ele usa exatamente a imagem de Israel em Êxodo e Deuteronômio. A mesma estrutura de Êxodo e Deuteronômio ele utiliza, mas aqui na carta de Pedro, a primeira carta, no capítulo 2, veja, um texto bem conhecido nosso, por sinal, ele vai dizer o que nós devemos fazer com as verdades do Evangelho. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, do verso 7 em diante, ele diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe a fim, percebe o propósito? Educar as gerações, instruir as gerações acerca dessas verdades. Então, o que nós somos, o que Deus fez do seu povo, precisa ser proclamado aos outros. Tudo começa em casa, porque cada família deve ser uma igreja, onde se tem santa adoração, onde se tem doutrina, onde se tem disciplina, onde se tem governo, onde há cabeça. Toda família é uma igreja. Eu começo na minha casa, instruindo os meus filhos acerca do ser de Deus. Deus é Espírito. Mas eu não apenas ensino isso na minha casa, também eu ensino isso às futuras gerações, a todos aqueles que devem conhecer e devem ser salvos por meio da pregação da palavra de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Esse é o negócio da vida da nova criatura. Aqueles que nasceram de novo. Essa é a ação da vida deles. Esse é o respirar do que foi salvo. Né? Essa é a obra da redenção. Quando nós fomos alcançados pela salvação, esse é o nosso trabalho a partir daqui. Instruir os outros acerca da verdade do Senhor. Veja, por favor, o Salmo de número 22. Queria que você abrisse as escrituras comigo. Salmo de número 22, por favor. Finalzinho do texto. Salmo 22, o verso 30 e 31 diz assim: porque entenda que o Salmo 22 é o salmo que trata do sofrimento do Messias, do Cristo, né? Veja que o verso 1 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, aqui a linguagem é Cristo descrevendo o seu sofrimento. Agora veja, no final da sua obra, no 30 e 31, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Essa outra geração, esse povo que virá depois,
Esse povo ouvirá, foi Ele quem o fez, foi Cristo quem operou, foi Ele quem redimiu, foi Ele quem realizou a obra da salvação. Nós vamos falar às futuras gerações acerca daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é. É parte fundamental da vida cristã, porque esse é o trabalho do Senhor. Ele fez isso e tudo isso é contado às gerações seguintes. Moisés, em Deuteronômio, então, voltando ao nosso texto, ele vai lidar com essas duas grandes verdades. Deus se revelou na sua palavra, não por meio de imagens. Na sua palavra. Você quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Você quer conhecer a Cristo? Por meio da sua palavra. O que é que os papistas falam sobre as imagens? É a Bíblia dos incautos, dos ignorantes. Porque eles não precisam ler. Essa é a palavra de Deus para eles. A imagem dos santos. Deus diz, eu não me revelei por aparência. Vocês ouviram a minha voz. Nós somos um povo que nós somos educados na palavra e educamos na palavra. E é para esse fim que Deus nos chamou. Se Deus já lhe deu filhos, lembre-se, os seus filhos precisam aprender das verdades do Senhor por você. É sua responsabilidade educar os seus filhos. Se Deus lhe deu filhos, conte a eles o que Deus é. Deus é espírito e não pode ser adorado por imagem de escultura. Diga ao seu filho que o teu Redentor vive e ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acho que nós não pensamos nele como por meio de imagem, nós pensamos ele na glória como ele é. Diga aos seus filhos. Instrua os seus filhos. E vocês que já são filhos e aprenderam essas coisas, estão em universidade, na escola, vocês precisam ensinar aos outros acerca dessas verdades, aos seus colegas acerca dessas verdades. Vocês precisam testemunhar dessas coisas aos outros também. Porque foi para isso que Cristo morreu. Para que as outras gerações conheçam essas coisas. Que não nasceram dentro de um lar do pacto, mas que vão nascer fora e vão se tornar povo de Deus por meio da conversão. E é isso que precisa ser ensinado. Você precisa fazer isso no seu trabalho. Você precisa fazer isso quando Deus lhe deu oportunidade para fazer. É papel de cada um tornar conhecido o Evangelho e a obra de Deus aos homens. Mas nós não adoramos ao Deus por meio daquilo que nós podemos ver, mas por causa da sua palavra. E exatamente essa é a força do argumento da igreja do Senhor. Então no finalzinho do texto, por favor, ele vai dizer assim no capítulo 4, na nossa narrativa, verso 12 em diante. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvis, porém além da voz nada vistes, aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra, a qual passais a possuir. Para que vocês vivam de conformidade com a revelação divina. Essa é a nossa lógica. Essa é a maneira como nós cultuamos a Deus. Essa é a maneira como nós ensinamos os nossos filhos. Essa é a maneira como nós instruímos uns aos outros. Nós falamos daquilo que ouvimos na sua palavra, não daquilo que vimos com os nossos olhos. Porque a aparência
de Deus nunca foi vista. Porque Deus é Espírito, e por ser Espírito, Ele é invisível, Ele é espiritual na sua simplicidade, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável. Que os seus filhos e os meus filhos aprendam desde cedo acerca do que é Deus, para que possam fugir de todo tipo de idolatria e servir a Deus, cultuando conforme a sua lei, que a sua voz ouvida prescreve na sua palavra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, porque temos a oportunidade e o privilégio de podermos refletir sobre a glória do teu ser, a manifestação do teu ser naquilo que o Senhor se deu a conhecer. Ensina-nos, ó Deus, a compreendermos acerca do fato inequívoco de que tu és Espírito. E, consequentemente, ó Deus, nós devemos te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir de todo tipo de idolatria, ou até mesmo de pensamentos que tentam criar na mente a imagem do Deus eterno. Que o Senhor nos ajude a pensarmos no Senhor, segundo os atributos do Senhor, a majestade do Senhor, a glória do Senhor. E só um modo, ó Deus, de contemplarmos a tua face e a tua glória é na face de Jesus Cristo, nosso Redentor. É nele que nós te conhecemos, é nele que nós podemos ser redimidos e salvos. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do teu nome, a compreendermos a glória dessa revelação, não apenas para nós mesmos, mas para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e para aqueles que hão de crer no teu nome, para que toda a igreja do Senhor seja pura e adore ao Senhor, de conformidade com os teus decretos, a tua lei, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos